Hoje eu vou trazer um tema para vocês que até é um tema diferente, mas no final foi, para mim, principalmente, foi surpreendente, que eu fui estudando com o tempo e espero que vocês estejam receptivos aí para receber esse entendimento. Achei muito interessante. Vamos falar hoje sobre limites. E o limite, ele tem 3 vieses, e eu vou tratar dos 3 hoje. O primeiro viés é o limite diante da sociedade. O segundo viés é o limite diante de Deus. E o terceiro viés é nós diante dos nossos próprios limites. Vamos lá? Primeiro viés, vamos começar. Nós vivemos uma sociedade extremamente limitante, com regras extremamente delimitadas e com conhecimento de todos. Vou trazer alguns exemplos para vocês de algumas regras ou alguns órgãos ou entidades limitantes e que têm a sua função. A primeira delas, as regras de trânsito, por exemplo. Só é possível a locomoção de tantos carros, tantos veículos ao mesmo tempo, no mesmo local, por conta das regras de trânsito. A prisão, ela serve para cercear a liberdade daqueles que desrespeitam as regras de convivência. O emprego serve para quê? Para que nós busquemos o nosso sustento das nossas necessidades básicas. O emprego, a escola, serve para quê? Para que formemos cidadãos e estes cidadãos contribuam para a manutenção da sociedade. A família serve para formar a personalidade, serve para nos proteger dos perigos externos. Todas essas entidades, todos esses órgãos, todas essas regras são extremamente cerceadoras de vontades, limitantes. Bem, uma coisa é sabermos a sua finalidade, isso nós sabemos. Cada órgão, cada regra tem a sua finalidade, a sua função. Só que outra coisa é a habilidade de respeitar esses limites. Aí a gente entra em outra seara. Por quê? Sabendo dos limites que nós temos, das regras que temos que respeitar, já é difícil de ser respeitadas. Por quê? Nós, seres humanos, somos conhecidos como descendentes de Adão e Eva. Adão e Eva comeram do fruto da árvore proibida. Quer dizer, não é um histórico muito bom para nós, né? Já somos conhecidos dessa forma, como transgressores, né? E nós, como brasileiros, também sabemos o que o jeitinho brasileiro faz com os limites, não é? Sempre damos um jeitinho para burlar as regras, burlar os limites aí que a sociedade nos impõe. Nós, como brasileiros, sabemos muito bem disso. Agora, nossa liberdade, ela acaba quando inicia a liberdade do outro. É por isso que nós temos essas regras extremamente delimitantes. E, por conta das nossas imperfeições, por conta das nossas limitações, por conta da nossa inferioridade, é que nós necessitamos dessas regras, porque senão nós não conseguimos conviver. Se cada um fizer o que quer, ninguém convive. Virou uma baderna. Não é à toa que veio o Estado com regramentos específicos para que nós possamos viver em harmonia. Para isso que serve. Esse é o ensinamento que nós passamos para os nossos filhos. Nós ensinamos eles a ser cidadãos, nós ensinamos as regras a eles, impunhamos limites, diversos limites, para que eles possam crescer e se desenvolver com base em limites. Agora, o engraçado é que esses métodos de educação infantil, eu fui dar uma pesquisada, porque dentre os métodos de educação infantil, eu encontrei alguns muito utilizados pelo próprio pai para nos educar. Olha que interessante. Uma delas, a primeira regra de educação infantil, que você encontra na internet, está escrito assim: combinar os comportamentos.
seu filho e falou, ó, vai estar tudo escrito, tá? Vai estar tudo escrito como eu quero que vocês façam, como é o certo, qual é o caminho a seguir. Não vão alegar ignorância. Esse é o primeiro ponto. Segundo, atentar para a faixa etária da criança. O pai respeita a hora e o tempo de cada um. Tanto é que nos é dada a oportunidade de ter diversas encarnações e outros nem tanto porque não precisam. Mas aqueles que precisam vão ter diversas encarnações, quantas for necessário para atingir a evolução. Terceiro, a retirada de algum direito pontual para ser eficiente, o chamado castigo. Essa é a mão da natureza. Lei da ação e reação. Provas e expiações. Olha lá, mais uma regra que é exatamente o que é aplicado por Deus a nossos filhos, para que nós possamos crescer limitados pelas suas leis. Bem, Deus nos dá aquilo que damos conta, ou aquilo que merecemos. Às vezes, e vou até dar uma regra geral, a maioria das vezes, até o pouco que nos é dado já serve para muitos se persuadirem do caminho, se desviarem do caminho, né? Decaírem na encarnação. Agora, através dessas decaídas que todos nós temos, com o pouco que nos é dado, o que serve? A natureza, a mão da natureza, Deus, através da natureza, seu braço direito, vem nos lembrar do quê? Da nossa limitação, da nossa pequenez, das nossas falhas, e nos coloque no nosso devido lugar. Um excelente e exímio Pai faz. Nós já sabemos que transgredir essas regras de convivência já causam desastres irreparáveis. Isso nós vemos nos jornais, nas mídias, né? Na convivência familiar, já é um fuá, como se diz. A transgressão dos limites do Pai nos traz grandes prejuízos. Grandes prejuízos. Tanto é que todos estamos aqui em tratamento por conta disso. Transgredirmos leis inflexíveis de Deus. Agora, nós sabemos dessas leis. As leis de convivência, nós sabemos. As leis de Deus, está escrito no Evangelho. E as limitações internas, que nós também devemos respeitar? A maioria das pessoas nem sabem quais são os nossos limites. Se sabendo, nós já não respeitamos, imagine aquelas regras e aqueles limites que nós nem conhecemos. Porque nós não nos conhecemos. Porque a única forma de conhecer os nossos próprios limites é olhando para nós, para dentro de nós, mais do que olhar para o outro. A partir do momento em que eu olho mais para mim, eu não tenho mais tempo para olhar os defeitos do outro, os limitantes do outro, as falhas do outro, a imperfeição do outro. Porque é tanta imperfeição, é tanto limite, que já ocupa pelo menos umas 20, 30 encarnações só nos preocupando com as nossas imperfeições. Melhorando os nossos defeitos. Isso se a gente olhar só para nós, né? Nós não fazemos isso. Gostamos de olhar o defeito do outro, é mais fácil, não é? Mas, a partir do momento em que nós olhamos para nós, vamos imaginar que nós reconheçamos essa necessidade e começamos a olhar mais para nós do que para o outro. O que nós vamos observar? O que nós vamos fazer com esse ato de olhar internamente? Nós vamos começar a moldar a nossa própria personalidade. E a partir do momento que eu moldo a minha personalidade, eu sei o que me faz feliz, eu sei o que me faz triste, eu sei a comida que eu tenho que comer,
que é o que me faz bem. Eu sei os lugares que eu tenho que ir, porque é o que me faz bem, e os lugares que eu não devo ir. Eu sei as companhias que eu quero para a minha vida. Eu sei os pensamentos que eu quero cultivar em minha cabeça, em meu coração. Eu sei os sentimentos que eu quero para a minha vida. Eu sei as atitudes que eu quero cultivar dentro do meu lar, da minha família. As palavras que eu quero falar para as pessoas. Olha que mudança. Tudo para olhar para si. A partir do momento que eu olho para mim, eu consigo olhar o próximo com outros olhos. A transformação é de dentro para fora. E não conhecer as nossas qualidades não, tá? É começando pelos nossos defeitos, tá? Porque aí está os nossos limites. Saber quando fala não. Saber quando é o nosso momento de mudar. Saber quando a gente não está preparado para uma mudança. Saber qual decisão tomar. Quais as consequências eu consigo arcar e quais as consequências eu não dou conta. Reflete em tudo. Me conhecer, olhar para mim, para as minhas limitações, reflete em tudo. E é isso que nós devemos ensinar para o próximo e ensinar para os nossos filhos. A partir do momento que nós nos conhecemos e temos uma personalidade bem moldada, nós sabemos moldar a personalidade dos nossos filhos. Nós sabemos quais são as qualidades que buscar em quem queremos casar. E principalmente os defeitos que podemos suportar. A vida fica diferente, a vida fica mais leve. Por quê? Porque nós aceitamos as nossas limitações. Aprendemos a conviver com as nossas limitações. Ganhamos maturidade para tomar as nossas próprias decisões. Nós aprendemos a que dar importância, a que priorizar, ou ao que não vale a pena, o que não vale a pena brigar, o que não vale a pena perder tempo. Porque não nos é importante. Saber qual o valor que eu vou priorizar. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber o que eu gosto, o que eu amo, o que eu não gosto, o que eu sou. Eu tenho que saber quem eu sou. E a partir do momento em que eu sei e eu me conheço dentro dos meus limites, eu ganho uma liberdade que eu consigo acessar o cerne divino que há dentro de nós. E ultrapassamos possibilidades. A partir daí, nós conseguimos acessar atitudes, milagres, como o próprio Pai conseguiu, o próprio Jesus conseguiu. Acessando o nosso cerne divino. Mas o primeiro passo a gente não começou a fazer ainda. Que é aceitar e conviver e respeitar as nossas próprias limitações. Porque quando a gente impõe limites e respeita os limites, isso é um ato de amor. É isso que fazemos com os nossos filhos, é isso que o Pai faz conosco, e é isso que devemos fazer conosco mesmo. Entendendo e respeitando os nossos próprios limites. Agora, parece um raciocínio incorreto, né? Como é que eu me limitando, eu me liberto? Como isso é possível? O céu não deveria ser o limite? E esse não é o raciocínio. Essa não é a lógica. Porque a partir do momento em que nós fazemos o que queremos, nós vivemos batendo cabeça. Seja batendo com o próximo, por conta das regras de convivência. Seja batendo com Deus, com a natureza, porque estamos transgredindo as leis de Deus. Seja brigando internamente, aquela luta incansável do eu comigo mesma. Porque eu não me conheço, porque eu não me respeito. Porque eu não sei até onde eu posso ir. Agora, a partir do momento que isso
se torna diferente, se torna o inverso, e eu olho para dentro de mim, eu me exijo menos, eu fico menos perfeccionista, eu me perdoo com mais facilidade, eu começo a viver melhor, viver em paz com o próximo, com Deus e comigo mesma. E a partir do momento em que eu tenho essa habilidade, eu mudo a minha visão. A minha visão para com o outro, porque se torna igual a mim. E principalmente a visão em relação ao Pai, porque ele se torna superior a todos. E nós respeitamos isso. Nós nos tornamos filhos pródigos. Então, vamos pensar nos nossos limites? Vai ser muito vantajoso para a nossa vida, para o nosso bem viver. Muito obrigada, vamos para o palestra.